Estatuto dos Servidores de Nilópolis, artigo 140 a 152. Título 3. Dos direitos e das vantagens. Capítulo 3. Das vantagens. Seção 4. Do abono familiar. Artigo 140. Abono familiar é o auxílio pecuniário especial concedido pelo município ao servidor ou ao inativo, como contribuição ao custeio das despesas de manutenção de sua família. Parágrafo único. A cada dependente relacionado no artigo seguinte corresponderá uma cota de abono família. Artigo 141. Conceder-se-á abono familiar. Inciso 1. Por filho menor de até 14 anos. Inciso 2. Por filho inválido. Inciso 3. Pelo ascendente sem rendimento próprio que viva a expensas do servidor. Inciso 4. Pelo cônjuge ou companheiro que não exerça atividade remunerada enquanto subsistir esta situação ou por motivo de invalidez permanente. Parágrafo único. Compreende-se, neste artigo, o filho de qualquer condição, o enteado, o adotivo e o menor que comprovadamente viva sob a guarda e o sustento do servidor. Artigo 142. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto e a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes ou os que, mediante autorização judicial, tenham sob sua guarda e sustento os dependentes a que se refere o artigo anterior. Artigo 143. A cota de abono familiar por dependente inválido corresponderá ao triplo da cota normal. Parágrafo único. A invalidez que caracteriza a dependência é a comprovada incapacidade total e permanente para o trabalho, ou presumida em caso de insanidade. Artigo 144. O abono familiar será pago independentemente de frequência do servidor e não poderá sofrer qualquer desconto nem ser objeto de transação ou consignação em folha de pagamento. Parágrafo único. O abono familiar não está, também, sujeito a qualquer imposto ou taxa, nem servirá de base para qualquer contribuição, ainda que de finalidades previdenciária e assistencial. Artigo 145. Nos casos de acumulação legal de cargos, o abono familiar será pago somente em relação a um deles. Artigo 146. O cancelamento do abono familiar será feito de ofício nos casos de implemento da idade pelo dependente. Parágrafo único. O cancelamento será feito a requerimento do interessado nos casos de exercício de atividade remunerada, falecimento, abandono de lar, casamento, separação judicial ou divórcio do dependente, respondendo o servidor ou inativo, civil, penal e administrativamente, pela omissão ou inexatidão de suas declarações. Artigo 147. O abono familiar relativo a cada dependente será devido a partir do mês em que tiver ocorrido o fato ou ato que lhe deu origem, embora verificado no último dia do mês. Artigo 148. Deixará de ser devido o abono familiar relativo a cada dependente no mês seguinte em que se tenha verificado o ato ou fato que haja determinado a sua supressão, embora ocorrido no primeiro dia do mês. Artigo 149. Quando o pai e a mãe
forem servidores municipais ativos, o abono família será devido a ambos, equiparando-se aos pais ou padrasto, à madrasta, e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 150. Ocorrendo o falecimento do servidor, o abono familiar continuará a ser pago a seus beneficiários por intermédio da pessoa em cuja guarda se encontrem, enquanto fizerem jus à concessão. Parágrafo 1º. Com o falecimento do servidor e a falta do responsável pelo recebimento do abono família, será assegurado aos beneficiários o direito à sua percepção, enquanto assim fizerem jus. Parágrafo 2º. Passará a ser efetuado ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o pagamento do abono familiar correspondente ao beneficiário que vivia sob a guarda e sustento do servidor falecido, mediante autorização judicial, para mantê-lo e ser seu responsável. Parágrafo 3º. Caso o servidor não haja requerido o abono familiar relativo a seus dependentes, o requerimento poderá ser feito após sua morte pela pessoa cuja guarda e sustento se encontrem operando seus efeitos a partir da data do falecimento do servidor. Artigo 151. O valor do abono familiar será igual a 5% do valor do salário mínimo vigente no município. Parágrafo único. O responsável pelo recebimento do abono familiar deverá apresentar, no mês de julho de cada ano, declaração de vida e residência dos dependentes, sob pena de ser suspenso o pagamento da vantagem. Artigo 152. Todo aquele que, por ação ou omissão, der causa a pagamento indevido de abono familiar, ficará obrigado à sua restituição, sem prejuízo das demais cominações legais.